diante desse cenário de insetos pragas, a gente tem alguns conceitos bem importantes de manejo integrado de pragas, né? Um dos conceitos é o nível de equilíbrio, né? Aqui a gente tem a população do inseto ao longo do tempo. Então, essa população do inseto, ela obviamente oscila ao longo do tempo. Só que esse nível de equilíbrio é a densidade populacional média durante um longo período de tempo, né? Que não tem mudanças permanentes do ambiente, né? Então, essa população fica nesse nível populacional aqui. Isso é chamado de nível de equilíbrio. Um outro conceito bem importante nessa área de manejo integrado de pragas é o nível de dano econômico, que é a menor densidade populacional que vai causar perdas econômicas, né? Quando a população aqui tem uma condição favorável, ela acaba crescendo bastante e atinge um nível aqui que vai causar dano econômico, ou seja, as perdas são consideráveis e vai causar de fato aí prejuízo para o produtor. Outro conceito importante também é o nível de controle, né? A gente tem aqui o nível de equilíbrio da população, onde nenhuma medida de controle é necessária. Você tem o nível de dano, que se a população atingir essa linha aqui, de fato vai causar danos econômicos. E o nível de controle, que é quando a população atinge uma densidade populacional, que você tem que tomar medidas de controle para evitar que essa população da praga cresça cada vez mais e atinja o nível de dano e cause prejuízo econômico, certo? Bom, então dentro desse conceito a gente tem também o manejo integrado de pragas, que nada mais é do que uma associação de ferramentas, né? É um conjunto de ferramentas para manejar a praga, para controlar a praga, né? Evitar que ela cause dano econômico para os produtores, né? Então, o nível de... É um conceito clássico, na verdade, esse manejo integrado de pragas, um conceito bem conhecido, que é um sistema de decisão, né? Que ele usa táticas de controle. Isso pode ser diferentes táticas de controle, seja ela controle cultural, comportamental, químico, associado ou em isolado, né? Pode ser uma ferramenta isolada, mas numa estratégia de manejo que é baseado principalmente na análise ali do custo-benefício, que leva em conta o interesse ou impacto que tem tanto para os produtores, quanto para a sociedade, quanto para o meio ambiente, tá certo? Então, dentro desse manejo integrado de pragas, existe uma casinha do MIP, né, como é conhecido, que é muito clássico, né? Onde na base, ali no alicerce da casa, você tem exatamente a parte de taxonomia, biologia e ecologia, que é exatamente você conhecer a praga, né? Saber identificar e tudo mais. Uma parte crucial também, que é o monitoramento, você saber que a praga está na sua lavoura, está ocorrendo ali, qual o nível que ela atinge, os níveis de controle, como a gente disse, tem o nível de equilíbrio, o nível de controle, onde você deve atuar para evitar que atinja o nível de dano econômico, condições do ambiente, né, que é exatamente a mortalidade natural, que é a primeira frente aí de combate às pragas, né? Tem a própria mortalidade natural do ambiente ali da praga, né? A praga acaba tendo a mortalidade natural, seja por condições climáticas e tudo mais. E aí você começa a ter as medidas de controle, né? Pode ser controle cultural, controle biológicos, que pode ser com parasitoide, predadores e tudo mais. O controle comportamental, esse controle comportamental, vou fazer um parênteses aqui, que é o caso da Provive, né? A gente trabalha principalmente desenvolvendo feromônios para controle de pragas. Esse feromônio, ele é sintetizado, né? E é produzido em larga escala, né? Então, os feromônios é uma ferramenta que existe há muito tempo na agricultura, principalmente para culturas vamos dizer, culturas nobres, né? Como frutas,
na Europa. Então era utilizada há bastante tempo, já vem sendo utilizada há bastante tempo. Só que é uma ferramenta até há um pouco tempo atrás muito cara, né? Então grandes culturas até então você não via muito disso. Hoje, com a Provive e o lançamento de um produto, principalmente para Spodoptera frugiperda, a gente tem a oportunidade de produzir isso, esse feromônio sintético. Vamos dar um exemplo aqui no caso da Spodoptera frugiperda, em grande escala, para culturas de bastante interesse, que é soja, milho e algodão. E no caso, como funciona esse feromônio, né? Aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma área tratada com o Ferogen, que é nada mais o feromônio sintetizado da Spodoptera frugiperda. E aqui tem todas as armadilhas que servem para você avaliar a eficácia do produto, né? Essa armadilha, como funciona? Essa armadilha é uma armadilha delta, que no interior dela você tem o feromônio sexual feminino, que atrai os machos para a cópula. E aqui tem um piso colante que ele vai fixar aqui as mariposas que são atraídas, no caso os machos. E aí você consegue quantificar quantos adultos mariposas foram capturados em cada área. Quando você trata uma área com o feromônio, o que ele faz? Esse feromônio ele simula, ou melhor, ele é o mesmo produzido pela fêmea naturalmente, né? Só que nesse esquema aqui, ele é colocado em área total, então tem tanto feromônio na área que o macho ele não consegue encontrar a fêmea para acasalar e copular. Então nas áreas tratadas com feromônio, o macho segue a trilha ali, mas infelizmente ele não consegue encontrar a fêmea para acasalar. Forma uma nuvem, na verdade, né? Então, toda essa nuvem aqui que está ilustrada no desenho é o feromônio, então o macho fica buscando a fêmea para acasalar, mas como tem muito feromônio na área, acontece uma confusão na cabeça dele e ele não consegue achar a fêmea para cópula. Então, todos os pisos que simulam a fêmea acabam estando limpos aqui. Já na área do produtor, que é uma área sem o feromônio, as armadilhas estão repletas de machos que são capturados aqui pelas armadilhas que simulam a fêmea. Então, basicamente, a ferramenta é um controle comportamental preventivo para supressão de acasalamento, ou seja, você vai evitar que os acasalamentos ocorram e, consequentemente, reduzir a população da praga, reduzir dano e tudo que está relacionado a isso, né? Redução da aplicação de inseticida, proteção da sua produtividade, né? Então essa é uma ferramenta bem inovadora, bem disruptiva, que tem a oportunidade da gente ver aí no mercado já para a cultura do algodão sendo lançada esse ano, né? E dentro do controle genético também, que é uma ferramenta importante e o principal tópico dessa aula, a gente entra na parte de resistência de plantas, né? Que é o uso de plantas com características genéticas que dá maior resistência contra insetos, pragas. Também a gente pode ter um controle químico e o controle de variedades também, tá certo?